Paula Teles tem dedicado o seu percurso profissional ao estudo, ao desenho e à concepção de cidades mais sustentáveis, onde o planeamento e a gestão da mobilidade são centradas no peão. Os habitantes são a figura central de todo o espaço público comum. São eles os responsáveis pelo movimento que marca o ritmo de um município e de uma região. Depois de um início de carreira no município de Matosinhos, Paula Teles decidiu expandir a atividade a vários territórios, partindo da formação de engenharia, que enveredou depois pela área do planeamento e da mobilidade. Fundou a MPT, que traça planos feitos à medida de cada autarquia. No programa Desafios do Urbanismo de hoje, escutamos o seu ponto de vista sobre o futuro próximo. É certo que ainda há muito para fazer, é certo que ainda há muito trabalho, nomeadamente no trabalho de planeamento. Eu diria que ainda grande parte dos municípios, infelizmente, trabalham ainda em torno de medidas avulso. Hoje fazem uma ciclovia, que é bom, porque temos que promover esses modos mais sustentáveis. Amanhã são capazes de fazer passeios mais confortáveis, que promovem o caminhar e o andar a pé. De repente também apostam e investem num corredor de transporte público mais amigável, que tenha mais frequência, que tenha um transporte menos poluente. São capazes também de fazer um ou outro estacionamento em locais próprios que permitam até conectividade e intermodalidade mais eficiente com o transporte público e, portanto, localizá-lo melhor, mas falta muito a atitude de planear, e é isso que eu me bato neste momento. O que é isso? É a atitude de trabalhar concertadamente por layers, mas layers que se integrem, ou seja, trabalhar o estacionamento, o transporte público, os modos pedonais, os modos cicláveis, tudo isto, mas não de forma isolada, em layers autónomos, individuais, quase que também dentro das câmaras por departamentos individuais, mas que possam trabalhar todas estas matérias de maneira coordenada e conectada naquilo que são os nós, onde se agarra todos estes modos de mobilidade e onde daí podemos deixar o carro e apanhar o transporte público, seja rodoviário ou ferroviário, ou o metro se existir nas grandes cidades, e daí ir de metro e depois sair de metro e fazer os últimos quilómetros a pé, se a pessoa tiver possibilidade física de poder ir a pé, ou chamar um Uber, ou chamar um táxi, ou simplesmente, se tiver possibilidade de ter uma bicicleta, apanhar a bicicleta pública e fazer mais uns quilómetros ou uns metros de bicicleta. Portanto, é isso que se pretende num mundo de mobilidade sustentável. Na área metropolitana do Porto, no que diz respeito à mobilidade, a curto e médio prazo, haverá grandes mudanças com obras no metro do Porto, com o surgimento de novas linhas. Como é que perspectiva as mudanças na área metropolitana do Porto? Eu sou muito otimista neste momento numa área metropolitana mais sustentável a nível da mobilidade. Nós estamos não só a trabalhar a maior infraestrutura, que é o nosso cérebro, a nossa atitude cultural, e as novas gerações, da mesma maneira que aprenderam a reciclagem e aprendem hoje a ter alimentação mais saudável, estão, e eu acredito, também a aprender a viver, do ponto de vista da mobilidade, em objetivos e metas mais amigas do ambiente. Mas, de facto, também as nossas grandes infraestruturas estão a andar a um bom ritmo. Efetivamente, o metro do Porto está numa fase fantástica, que é de construção plena, de redes que vão fazer mais malha. Nós tínhamos um porto muito central, com redes muito radiais que vinham todas ter ao Porto. O Grande Porto, não chamar a cidade de Porto, mas o Grande Porto é um território urbano polinucleado, policentral, com muitos centros modais, muito diferente da área metropolitana de Lisboa, que tem um grande centro e tudo gira em torno, com grandes cadeias de locação, pendulares. O Porto não. O Porto, Grande Porto, é um território que tem vários centros, e isso pode ajudar em termos da mobilidade, de proximidade. Se nós tivermos uma malha de metro mais radial, mais descentrada, que vá conectar algumas centralidades do Porto, de Matosinhos, com Maia, com Gondomar, com Vila Nova de Gaia, etc. Nós podemos, em torno desses nós do metro, criar novas centralidades, ainda as abrir mais, fazer com que possa haver mais comércio tradicional, mais serviços nesses nós, mais escolas, portanto, mais jardins, mais parques,
E esse haver mais nós modais são mais pequenas cidades dentro de uma grande cidade alargada, que vem no fundo rebater aquilo que se tem falado depois de Covid, que é da cidade de 15 minutos, que é a cidade que nós podemos andar a pé, onde trabalhamos, onde vamos ao comércio, onde vamos à mercearia, onde vamos à papelaria, onde tomamos o café, onde vamos ao cabeleireiro, onde fazemos o nosso cotidiano, quase sem pegar no automóvel. E esta forma de criar infraestruturas de metro e também de um sistema de STCP e transporte público muito mais em rede, no Grande Porto, vai permitir desabrochar, incentivar estas redes de proximidade, de um urbanismo mais de proximidade. E, portanto, o metro está a fazer um bom trabalho, a linha Rubi eu acho que vai ser também muito importante nesta centralidade linear que se vai fazer entre o Porto e Gaia, que será no fundo um agrafar do território do Grande Porto, que é muito mais do que a cidade de Porto, mas que vai para lá das fronteiras da cidade do Porto. E, portanto, eu acredito que nos próximos tempos, nós que vivemos no Porto, possamos viver com menos carro, possamos utilizar mais o transporte público, nomeadamente o metropolitano. Desejo que tanto o Porto como Gaia consigam planear melhor as grandes estruturas da mobilidade, porque ainda não têm planos de mobilidade urbana sustentável, que são as ferramentas básicas necessárias para promover a mobilidade sustentável. É uma orientação da Europa há muitos anos. Mais de 10% dos municípios portugueses já estão a trabalhar e a desenhar esses planos de mobilidade urbana sustentável, que fazem um trabalho de cozer com o urbanismo, com a cidade compacta e com as cidades urbanas, e portanto fazer um planeamento muito de bisturi. E é urgente que isso aconteça nestas duas grandes cidades em particular, de Porto e Gaia, justamente para conseguir abraçar todos estes grandes investimentos, nomeadamente na nova ponte da Ferreirinha e das redes todas que se estão a construir, e sim com as infraestruturas do metro, com as infraestruturas dos transportes públicos que se estão a colocar, com mais pontes que se está a fazer, e com outras políticas mais importantes que se tem que fazer, nomeadamente a nível nacional, para que o Porto não seja um sítio de passagem obrigatória dos transportes pesados de sul para norte e de norte para sul, que não tenham que se misturar com o trânsito da VSI, com a Ponte Freixo e da Rábida. E já há a CREP. Que já há a CREP, mas a CREP é longe, tem portagens, e portanto é preciso haver aqui políticas de outra natureza que remetam os veículos de atravessamento para a CREP, tirando-as do centro da cidade, para estarmos mais afogados e para podermos ter no futuro algo que ainda não está, que não existe, que é apostar nos corredores de transporte público. Nós temos que ter mais corredores de bus, para que o cidadão que troca o automóvel pelo transporte público saiba que compensa do ponto de vista do tempo, ou seja, vai perder algum conforto que tinha se andasse de carro, mas vai ganhar em tempo, e para ganhar em tempo não pode estar na mesma fila do carro, do veículo privado, e portanto o Porto só vai conseguir trabalhar completamente a mobilidade urbana sustentável quando tomar decisões concretas a nível da gestão do espaço público, da infraestrutura do chão, que é a infraestrutura que está hoje ainda dedicada ao automóvel. Quando tem 3 vias tem que passar para 2 e uma tem que ser corredor bus. Se tiver 2 tem que passar para uma e a uma tem que passar para corredor bus, juntamente com a questão do planeamento da integração das ciclovias, que é absolutamente determinante, não para se fazer 10 km, que ninguém vai para o trabalho, que não temos essa cultura, mas para fazer os últimos quilómetros entre o transporte público e o trabalho, ou entre o transporte público e o lazer ou as compras. E os municípios que vivem mais longe dos centros urbanos do Porto, de Matosinhos e de Vila Nova? Olha, eu penso que têm que ter sistemas de parques, que chamam-se Park and Ride, que são parques de estacionamento, que têm que conectar com as linhas principais de transporte público. E eu acho que esse é um trabalho que os municípios têm que fazer numa escala supramunicipal. Todos eles, pode ser numa escala metropolitana, ver onde é que temos os maiores aglomerados de residências, portanto, aglomerados residenciais, estipular as redes de transporte público que têm que ir até esses bairros mais densos, colocar aí parques de estacionamento low cost ou a gratuitos, onde possam em segurança ficar os carros e apanhar os transportes públicos, como eu digo, de maneira a chegarem com rapidez ao centro da cidade
competindo com o transporte público na velocidade. E, portanto, os corredores de bus são fundamentais. Nós temos que ter essas ilhas satélite, naturalmente. Não vamos conseguir ter as pessoas todas a viver no centro da cidade do Porto, nem no centro da cidade de Matosinhos, mas temos que realmente detectar onde temos essas franjas de população que vivem de forma mais densa, a periferia, e ligá-las e irrigá-las com o transporte público, mas que sejam transporte público, quando perderem velocidade, entrem em canal próprio e não demorem tanto tempo. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que temos que trabalhar a nível do urbanismo. As cidades têm que repensar toda a questão do planeamento das cidades, e já não é da mobilidade, é das cidades. Nós temos que densificar mais os centros, o Porto tem que ser mais denso, temos áreas do Porto onde há só moradias, tem que se aumentar. Temos que ter prédios mais altos, temos que ter áreas mais densas para aproveitarmos os investimentos das grandes infraestruturas, como fazemos nas grandes cidades em todo o mundo, que é a cidade onde tem gastos de infraestrutura de metro, por exemplo, os prédios aí têm que aumentar. Temos que aumentar áreas de residência e haver um trabalho mais integrado entre a mobilidade e o urbanismo. Não é os planos diretores permitirem zonas serem mais densificadas em determinadas áreas e anda ao planeamento da mobilidade a fazer linhas férreas ou linhas de metro para outros lados. Por exemplo, a nova linha de Rubi, que vai para Gaia, na minha ótica, eu acho que já devia estar a Câmara de Gaia e a Câmara do Porto também, nesses eixos, a pensar densificar todos as envolventes num buffer considerável para que possa essas linhas irrigar o maior número de população. E eu não vejo ainda isso a ser feito. Isso é um dos métodos que se faz na Europa, principalmente na Europa, que é, por vezes até primeiro andam as linhas da mobilidade e a cidade cresce onde essas linhas foram construídas. E assim temos uma absorção capaz através de um tecido que é irrigado. É como o nosso organismo, não é? Leva-nos aos nossos órgãos principais, as veias e as nossas artérias. E não ao contrário. E nós aqui andamos às vezes ao contrário. A mobilidade é uma aposta dispendiosa, no sentido em que implica algum investimento e as autarquias têm capacidade financeira para fazer todas estas alterações? Pois, esse é um problema realmente. Hoje a mobilidade é dispendiosa. Eu até lhe vou dizer que cerca de 60% dos automobilistas fazem menos de 3 km, veja, 3 km nas grandes cidades. Significa que esses 3 km que andam de carro, nós temos que os levar a andar a pé. Qual é o grande investimento que temos que fazer? É fazer passeios. As cidades não têm passeios. Os passeios são exíguos, ou estão com buracos, ou não têm sistemas de continuidade, ou são feitos ainda em calçada, que é o mais barato, em calçada à portuguesa, muitas vezes, que já não é feita da maneira eficiente, confortável e bem feitos os pavimentos, ficam todos aos altos e baixos, com pedrinhas aos saltos, onde as pessoas tropeçam. Ou seja, quando eu vou às câmaras municipais fazer a radiografia do cliente, e neste caso do paciente, que é a mesma coisa, é a radiografia da saúde, estado clínico do município, grande parte do dinheiro que eu encontro necessário para o investimento é na execução de passeios. É incrível, não é? E dá milhares, milhões de euros, porque hoje fazer obras é muito caro. E nós temos que transformar nos próximos anos grande parte das nossas estradas em ruas. O passar de estradas a ruas é o mais difícil e vai ser o mais dispendioso, porque nós passamos décadas no passado a construir estradas e nós hoje temos que construir ruas, porque precisamos de fazer, de facto, vias que estejam com condições de conforto e segurança para andar a pé. E eu não ando a pé porque eu não tenho vias, porque eu não tenho passeios, porque eu não tenho árvores a abrigarem-me do calor, a darem-me sombreamento no verão. E isso implica obra. Paula Teles é a convidada desta edição de Desafios do Urbanismo, autora de vários livros e artigos técnicos sobre mobilidade e planeamento. É docente em universidades portuguesas e europeias. Preside também ao Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. O programa pode ser ouvido na página da TSF, na internet e em podcast.